Capítulo 18. Momento da criação. Leere Abwesend pulsava nas profundezas daquela base de pesquisa e operações da Ordem de Aço, o deus dos vazios, da ausência e de Casey. Quem eram os nossos perseguidores? Casey estava entre eles? Por que estavam criando aquelas crateras pelo continente? Certamente obteria as respostas em breve. Descemos até o 7º piso subterrâneo. Lá encontramos mais espécimes cristalizadas, cachorros, aves e ursos. Uma diversidade de criaturas que foram usadas de cobaia de testes pela Primeira Ordem. Evelyn sabia da existência daquele lugar. No entanto, jamais saberíamos se não fosse pela curiosidade de Butterfly. E se ela estivesse certa? E se o grande remendo era apenas um meio para Evelyn encontrar Leere Abwesend? Passos nos acompanhavam na escadaria acima. Tínhamos que nos apressar. Verificamos o 8º e o 9º andar. Apenas tecnologia engavetada pelos cientistas da Ordem. Armaduras corrompidas pelo cristal e outras corroídas pelo ácido. Talvez um setor de testes do equipamento e, por fim, chegamos no 10º andar. Butterfly estacou. De súbito, borboletas de cristal voaram ao redor de sua cabeça. Estas que surgiram como se vindas do mundo dos mortos. Wave, Sion, eu posso senti-los. Nossos perseguidores estão no andar de cima. Só temos que encontrar a porta de segurança para descermos até o núcleo. O EPI fica na ala oeste desse setor. Vamos, depressa! E disparamos numa correria pelo setor de fabricação de equipamento. Impressoras ainda funcionavam. Centenas de botas e armaduras de aço amontoavam-se pelos cantos. Máscaras de vagantes de aço, trajes espectrais, DBFs, a origem de todo o nosso aparato tecnológico. Um imenso mapa iluminado jazia na parede. Nele, os vagantes de aço haviam mapeado todo o leste, o rio que fazia a fronteira com o oeste e o lago de fenda viral. Agora, os setores que havia adicionado recentemente ao mapa também estavam lá. De alguma forma, aquela base de operações tinha conexão direta com fenda viral. Mas como? Sem sinal de satélite? Aquela certamente não era uma tecnologia que possuíamos. Mas como? Enquanto Butterfly e Sion foram buscar nossa EPI, decidi ficar para trás e procurar pelo presente deixado por September e seu pai, Waterfall. Na lista de armamentos para impressão, agora existia uma nova aba intitulada de MV Point Void Engine. Lá havia submetralhadoras, espingardas e um lançador de granadas compatível com munição efetiva contra anomalias e vazios. Na seção com os detalhes dos projetos de impressão, explicava como os projéteis funcionavam, separando os cristais vazios da bruma reversa no interior do corpo. Então essa barreira se rompia no impacto, tornando-a num pulsar de singularidade, devorando energia vazia. Exatamente como ocorreu com Casey daquela vez, antes de Emilia absorvê-lo. Iniciei a fabricação de 3 metralhadoras equipadas com lança-granadas da singularidade. Em seguida, sentei-me ao lado de uma antiga máquina de escrever. Uma interrogação surgia em minha cabeça enquanto observava aquele mapa do grande remendo. O quão longe estávamos do litoral oeste? Foi quando um novo brilho surgiu no mapa da Ordem. Não muito longe dali, alguém adicionava um novo setor, este que ligava o altar dos vagalumes a um novo território chamado pelo vagante, que os ligou de Fossa dos Mortos, e só poderia ter sido obra de uma única pessoa, America Reed, a mãe dos vazios. Eu tô chegando, América. Não tem que fazer isso sozinha. Butterfly e Sion retornaram com as EPIs. Eles já haviam vestido as deles. As armas estavam quase prontas. Fui até o canto da sala e peguei as munições. Ainda estavam extremamente aquecidas pela fabricação. Vesti a EPI às pressas. Sion ativou o lockdown no 10º andar, fechando-o com o aço de segurança. As lâmpadas alteraram suas cores para o vermelho perigo, então nos preparamos para descer até o núcleo.
Os trajes nos protegeriam da radiação extrema da singularidade, enquanto as armas criadas por September e Waterfall nos colocariam na vantagem contra os vagantes da fenda que nos perseguiam. Pegamos as armas e as municiamos com a munição especial. Depois fomos até a escada de metal que dava acesso ao corredor principal para o núcleo e, passando as metralhadoras para as costas com o auxílio da bandoleira, descemos em direção ao desconhecido. Lá embaixo, o DBF disparava vibrações indicando altos níveis de radiação concentrada. Provavelmente, radiação gama. Uma gigantesca porta de metal protegia o núcleo central. As temperaturas caíram abaixo de zero já no meio do corredor. O sistema de lockdown travou os demais andares e portas de segurança. Butterfly foi até o painel ao lado da porta e conectou seu DBF através de um cabo. Abriria a porta manualmente. Precisávamos de respostas. Tínhamos que descobrir sobre o que se tratava essas bases de operações destruídas pelos vagantes da fenda. O que a Ordem estava tentando esconder? Um estrondo no topo da escada de metal. Alguém forçava a portinhola. Sion havia deixado-a fechada para atrasar nossos perseguidores. Butterfly se afastou do painel e as portas de metal se abriram lentamente, revelando a aparência divina de Deus. Um buraco negro estabilizado no centro de uma imensa cúpula de cristal sobre um fosso iluminado por lâmpadas até as profundezas da terra. Não dava para saber ao certo sua profundidade. Sion estava boquiaberto. Butterfly fez surgir centenas de borboletas de cristal ao seu redor. Aproximei-me da plataforma que levava até o centro da sala circular, de encontro com a singularidade. Um antigo pensador diria que se olhássemos demais para o abismo, ele olharia de volta. O que existe do outro lado de nossas questões mais fundamentais da existência? Sion pigarreou, aproximando-se da singularidade. Este deve ser o corpo de Deus. Butterfly desapareceu diante dos meus olhos e surgiu no bater das asas de uma borboleta de cristal numa plataforma acima. Ela perscrutou ao redor. Em seguida, fuçou um painel cheio de botões. Por fim, ela conectou seu DBF manualmente e esperou. Num piscar de olhos, ela surgia outra vez ao nosso lado, cercada de borboletas de cristal. Wave, temos um problema. Ela falou. Sion perdia-se na imensidão da singularidade. Há outras 2 bases de operações espalhadas pelo continente, uma no litoral oeste e outra... Você não vai acreditar nisso. Onde? Fenda Viral. Ela disse, franzindo os lábios em uma linha fina. Em seguida, voltou-se para a singularidade. E agora? De repente, um baque surdo seguido de outro do outro lado da porta, que dava acesso ao núcleo, os perseguidores finalmente nos alcançaram. Wave, Sion! Eu preciso desligar essa coisa. Butterfly usou suas borboletas de cristais para alcançar o painel de controle da singularidade, na área segura acima da plataforma, por trás de um vidro blindado. As portas de metal se abriram, revelando 2 silhuetas na escuridão. A primeira delas, ao pisar na luz, emitiu um tilintar familiar. Se tratava de um vagante de aço. A segunda silhueta revelou-se como algo saído de um pesadelo. Um humano modificado pela tecnologia. Seu rosto artificial lembrava o daquelas bonecas velhas afundadas em cristal. Longos cabelos rosas caíam sobre sua face juvenil. A fenda em seu peito estava protegida por 2 pares de correntes em sua armadura de metal. Um vagante da fenda, ainda mais assustador que Cassie. O sujeito estacou subitamente no meio do caminho e acendeu um cigarro. Ainda evitava colocar seus olhos sobre a singularidade. Era como se sentisse certa aversão a ela. Butterfly aproximou-se do vidro lá em cima, gritando algo, porém não éramos capazes de escutá-la através dele. Sion e eu apontamos nossas metralhadoras para o traidor da Ordem e o vagante da fenda. Nem mais um passo. O vagante do cabelo colorido deu uma longa tragada e soltou fumaça pelo nariz.
Seus olhos brilhavam, emitindo um brilho de cristal. Eu acho que nenhum de vocês está vestido adequadamente para essa ocasião. O sujeito de metal e rosto artificial falou, seus olhos lacrimejando. Vocês sabem o que acontece quando a matéria encontra a antimatéria? Bom, ele apontou para a plataforma sob nossos pés com um indicador. Uma força descomunal caiu sobre nossas cabeças. Nenhum de nós era capaz de erguer sequer nossas cabeças. O lança-granadas estava apontado para a plataforma. Se disparasse, derrubaria todos no fosso sem fundo lá embaixo. Nós nos destruímos. Tudo o que resta é o vazio, assim como a confluência. O traidor se aproximou do velho vagante de aço. Macbeth, Disse Sion, seus olhos fixos nos pés do traidor. você não deveria ter se juntado a eles? É isso que deseja? Assistir aqueles que vagavam com você serem trucidados diante de seus olhos? Macbeth fungou o nariz, engolindo saliva. O sujeito usava uma máscara quebrada no meio do nariz, revelando apenas seus lábios com uma cicatriz feia no canto inferior. Estamos quase no fim, Sion. Macbeth falou. Seu parceiro deu outra longa tragada no cigarro. Você vaga por uma fé num mundo que ficou para trás. O que causamos com a singularidade não tem mais volta. Passamos do ponto sem retorno. Leeri Abwesend é a única resposta. Quando ouvi-lo, irá entender. Leeri Abwesend, gritei, erguendo a metralhadora em direção ao vagante da fenda. Não é um deus. Disparei com o lança-granadas a queima-roupa. Macbeth saltou da plataforma, pendurando-se no apoio lateral. Porém, o vagante da fenda segurou o projétil próximo ao peito, como se seu túmulo revertesse as leis da gravidade. De repente, a granada explodiu. Arremessando a todos para longe, deixando para trás uma bruma reversa. Poeira de cristal cintilava sobre a plataforma. A singularidade parecia diminuir exponencialmente. Seja lá o que Butterfly estava fazendo, parecia estar funcionando. Sion e eu caímos na beirada, próximos do fim, sob o imenso devorador de matéria. O vagante da fenda se contorcia em espasmos, levitando no ar acima da plataforma. Seu corpo parecia ter sido afetado pela explosão. Afrodite, Explodiu Macbeth, pendurando-se na plataforma, tentando recuperar-se da sua quase queda em direção às profundezas do mundo. você está bem? A Ordem finalmente conseguiu. É capaz de ferir a singularidade. O mundo dos vazios se encontra ameaçado. Serei eu, ó Leeri Abwesend, o seu fiel cavaleiro. Afrodite emitiu rangidos metálicos, retornando para a superfície elevada de metal. Uma pressão aterrorizante. A temperatura caiu dentro do traje de proteção, arrepiando cada pelo em meu corpo. Nos torne inteiros outra vez, Afrodite. Oh, eu tô tão orgulhoso de você. A voz parecia ter partido do interior do buraco negro. Macbeth alargou um sorriso, debochado. Qual a sensação de ouvir a voz de Deus pela primeira vez? Vagantes de aço. Será que ainda acreditam no grande remendo? Evelyn é só mais uma mentirosa. Charlatães criaram o mundo de antes. Essa é a era da verdade. Afrodite caminhou em nossa direção, estendendo as mãos para a singularidade. Ó meu pai, você está orgulhoso de mim? Foi quando a singularidade desapareceu por um instante e ressurgiu ainda maior. Butterfly encarava-nos da sala de controle, meneando, preocupada. Afrodite fixou-se nela, repelindo tudo sobre ela. O vidro blindado explodiu em centenas de pedaços. Butterfly saltou para trás, sendo atingida em sua armadura pelos cacos de vidro afiado. Não tem pra onde fugir, mulher. A gravidade e a antigravidade são dois amantes que jamais podem se tocar. A triste história de Deus. Quando Deus engole o mundo, eu engulo Deus. Então, eu devo me tornar a ausência, o vazio e o esquecimento.
Sion segurou o dedo no gatilho, atravessando Afrodite com os disparos. Seu corpo reverberou em espasmos de dor e energia vazia. Os projéteis de alguma forma afetavam a gravidade ao seu redor, arrancando estilhaços de matéria escura de sua carne. As correntes em seu peito se desprenderam, revelando uma singularidade no centro de seu tórax, onde deveria haver uma fenda. Disparei 2 granadas. Elas explodiram, dilacerando seu corpo na bruma reversa. Os cristais lineares faziam-no agonizar em dor. Macbeth sacou seu revólver e disparou, acertando Sion na têmpora e derrubando-o no fosso. O vagante de aço despencou ainda de olhos abertos em direção ao vazio, porém foi espaguetifado e engolido pelo buraco negro. Butterfly debruçou-se sobre os cacos de vidro. Sequer era capaz de processar o que tinha acontecido. Antes que o traidor pudesse apertar o gatilho outra vez, uma mão delicada agarrou-o pelo pulso e torceu. Era Emília, a anomalia do horror absoluto. Mas o quê? Um esqueleto coberto de energia vazia abraçava-a, pendurando-se em seu pescoço. O crânio pendia em seu ombro com uma rachadura no canto da órbita vazia do olho esquerdo. Macbeth afastou-se, segurando o pulso quebrado. Afrodite inclinou a cabeça para o lado, fitando Emília nos olhos. Deus fala de todos vocês em meus sonhos. Fala sobre o vagante que tenta proteger. Wave, sua doce Sky. Cassie, América, a mãe dos vazios. Lear Absent é a ausência. Ele já esteve lá, digo, em nosso fim. Somos fotos num varal de polaroides. Ele é os alicerces, início e fim. Eu vou torná-los inteiros outra vez. Macbeth abaixou-se para pegar o revólver sobre a plataforma, porém a arma foi absorvida pelo túmulo de Emília, este que expandiu-se até os pés de Afrodite. No entanto, ele não parecia ser atraído por ele. Emília, você tenta me engolir, mas eu sou antigravidade. E você, a minha mais doce e intocável amante. Afrodite levitou sobre o líquido viscoso que vazava do túmulo de Emília e voou sobre nós, parando diante do buraco negro. Afrodite, o que está fazendo? Afrodite afastou os cabelos coloridos por sobre os olhos e arremessou seu cigarro em direção ao companheiro. Macbeth pegou-o entre os dedos, ainda aceso. Os planos de Deus estão acima de sua alçada, Macbeth. Você é um crente, meu caro. Está disposto a presenciar o momento mais importante da criação? O momento em que a matéria venceu a antimatéria? Macbeth engoliu em seco. Então, vou te esperar do outro lado, Afrodite. O vagante da fenda, chamado Afrodite, permitiu que uma lágrima descesse pelo canto de seu olho direito. Em seguida, voltou-se para a singularidade, permitindo que todo o seu túmulo vazasse em direção ao buraco negro. O que ele vai fazer, Macbeth? Gritei, preocupado com Butterfly. Ela ainda estava em choque, na plataforma superior. O traidor fixava-se na energia vazia que vazava de Afrodite e era engolida pelo disco de acreção do buraco negro. Sabe o que acontece quando a antigravidade é despejada num ponto de densidade infinita? É quando a antimatéria e a matéria acumulada em seu interior se encontram. É assim que Deus engole o mundo. Aniquilação mútua. Leere Abwesend. As crateras espalhadas pelo continente. Apontei a metralhadora em direção ao vagante da fenda e segurei o dedo no gatilho até o fim. Os projéteis eram espaguetifados lentamente pelo disco de energia vazia ao redor da singularidade. Emília voltou-se em minha direção em tom de despedida. Wave, obrigado por ter me trazido de volta. Pelo menos assim, posso escolher como vou deixar esse mundo. Do que você está falando, Emília? Emília foi atraída em direção ao buraco negro. Seus pés estacaram, segurando-a no fim da plataforma suspensa. Seu túmulo ainda a prendia na superfície de metal. Wave. Ela falou, energia vazia se esvaindo pelo canto dos olhos. É assim que a história termina para mim, mas não para vocês. Ainda há uma chance de impedir que os vagantes da fenda absorvam todas as partes de Lear Abwesend. É o que eles pretendem.
Eu vi o mundo através de Cassie quando estava imersa no vazio de sua alma. Eu vi até mesmo as ondas do mar. Tenho certeza que as verá em breve. Wave. Minha mãe pode ser mal interpretada às vezes, mas ela ainda tem um coração. No fim, tudo fará sentido. Suas madeixas louras eram repelidas pela antigravidade de Afrodite. A luz no disco de acreção ficava cada vez mais intensa. A temperatura subia rapidamente nos trajes de proteção. Vagante de aço. Emília explodiu num brado, direcionando a Butterfly. Acorda. Ainda há uma chance. Butterfly recuperou os sentidos como se despertasse do choque. Borboletas de cristal bateram as asas diante dos meus olhos. Os cabelos azulados da mulher cobriram a minha visão. Suas mãos delicadas abraçaram minhas costelas, fechando-se num aperto em minhas costas. Num chiado ensurdecedor, aterrissamos sobre uma planície distante. Um pequeno córrego serpenteava pela vastidão desolada. Num segundo, as nuvens de cristal se abriram ao longe. Uma esfera de luz brilhava no céu azul noturno. Era a lua, no topo de uma cratera colossal onde antes havia um bunker. E pela primeira vez em toda a minha vida, era capaz de ver o céu sem as nuvens de cristal. Adeus, Emília.